presença dos doutores auditores aqui presentes, do procurador, doutor Rodney, os advogados presentes da secretaria. Vamos dar início aqui ao julgamento do pedido de preferência do processo 10 da pauta, que é o processo 171/2024, denunciados Pablo da Silva Inácio e Roberto Padilha Filho, por supostas infrações praticadas durante o jogo Primavera versus Associação Esportiva Belo Clube, Campeonato Paulista Série A2. Doutor Leonardo, bem-vindo, doutor. Tem provas a produzir? Sim, são 4 vídeos, 2 de cada situação. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, doutora, para a relatória, por favor. Obrigada, cumprimento a todos em nome da doutora Sônia, presidente dessa sessão. Esse mês de março, o mês da mulher, gostaria de parabenizar a federação e o TJD por esses espaços hoje todos serem preenchidos por mulher, inclusive a presidência, e também a secretaria e a procuradoria. Então, com essas homenagens que eu inicio essa sessão. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Trata-se de denúncia da outra Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles o senhor Pablo da Silva Inácio, por incursão no artigo 250 e 257b do CBJD, sob as razões de constar da súmula que o atleta denunciado fora expulso por se comportar de maneira agressiva, empurrando seu adversário número 10, senhor Felipe, com a bola fora de jogo, gerando um tumulto entre os jogadores que logo foi controlada pela equipe de arbitragem. O segundo denunciado é senhor Roberto Padilha, por incursão nos artigos 258 e 258b, sobre razões de constar do relato do árbitro que o denunciado fora expulso por levantar do banco de suplentes, partir em direção ao campo, gesticulando e reclamando de forma grosseira contra as decisões da arbitragem. Ambos são primários, presidente, só tem a defesa com a prova de vídeo. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Vamos ver os vídeos, então, por favor. Isso, ele tá no nome de cada um deles, Pablo e Roberto. Esse é o lance do Pablo. É a câmera aberta e depois a câmera da transmissão de jogo. Isso é a câmera da transmissão. O Pablo é esse que corre agora em direção ao adversário. Isso, perfeito. Os outros 2 vídeos são referentes ao Roberto. O Roberto é esse que chega de bermuda agora. E o treinador pede para ele permanecer ali dentro da área.
E aí o outro vídeo é de uma câmera ao lado, que é também da transmissão, como essa não pegou o momento da expulsão, só para que os senhores possam ter acesso. Com a palavra, a Procuradoria, por favor, doutor Rodney. Boa tarde a todos e todas. Assim como a doutora Alessandra, nobre relatora, também faço menção ao mês de homenagem às mulheres, que se comemora no dia 8 de março, Dia Internacional. Então, também faço as palavras da doutora Alessandra as minhas. Com relação aos denunciados, o primeiro, o atleta de número 15 da equipe do Primavera, que foi denunciado nos artigos 250 e 257. A Procuradoria, como a gente sempre destaca aqui, tanto eu quanto a doutora Mariana, a gente sempre busca, obviamente, pautado numa visão de melhor justiça. Quando há necessidade de fazer algum reparo nas nossas denúncias, a gente faz oralmente. Neste caso do primeiro denunciado, com relação ao 257, eu particularmente entendo que, por mais que tenha havido ali uma pequena discussão, não chega a ser um tumulto, de forma que a Procuradoria, neste item específico, aditaria denúncia para retirar o 257. No entanto, mantém o 250. O atleta realmente já com o jogo paralisado, ele chega de maneira mais forte no atleta atingido e dá um empurrão também um pouco, digamos, um pouco acima da média. Então, me parece ali, sim, bem configurado o artigo 250, como um ato hostil. Inclusive, deve ter sido essa a interpretação do árbitro para expulsá-lo, né? Ele recebeu um cartão vermelho direto, então o árbitro deve ter interpretado da mesma maneira. Então, isso com relação ao primeiro atleta, a Procuradoria requer apenas a condenação no artigo 250. Com relação ao treinador de goleiros, por isso que eu pedi, inclusive, para rever a prova de vídeo, a prova de vídeo apresentada com relação a ele. Ele mantém-se dentro da área técnica. Entendo que, em sendo treinador de goleiros, não é função dele reclamar, né? Mas ele se manteve dentro da área técnica, então também, da mesma maneira, a Procuradoria adita a denúncia para retirar o 258B, mas mantém no 258. Entende a Procuradoria que foi, sim, uma conduta contrária à ética, à disciplina desportiva, e entende também que ele foi expulso devidamente, como determina a partir do momento que ele comete uma infração. Então, feitas essas considerações, a Procuradoria aguarda a condenação do 250 com relação ao primeiro atleta e no 258 com relação ao treinador de goleiros. Obrigada, doutor. Com a palavra, a defesa, por favor, doutor Leonardo. Bom, primeiramente, desejar boa tarde a todos, cumprimentando a presidência, né, os nobres auditores, também a Procuradoria, os demais colegas advogados, a secretaria dessa casa e todos os demais presentes. Parabenizar, né, a Procuradoria por essas considerações, muito importante para, inclusive, o andamento dos atletas, né? Também é o entendimento dessa defesa que não há como classificação, não há como tipificar, né, qualquer relação à rixa, foi menos de 30 segundos, e também a prova de vídeo realmente foi para demonstrar que não houve, né, nenhum momento a invasão de campo por parte do preparador de goleiros.
Passando, então, a defesa do 250 e do 258, primeiramente, trazer em referência ao preparador de goleiros, essa defesa entende, né, o ocorrido, porém pede a absolvição do preparador de goleiros, haja vista que a súmula acabou tratando a situação de maneira muito genérica, né, para que houvesse qualquer tipificação relacionada à ofensa ao 258, ainda que o tipo do 258 seja mais aberto, essa defesa entende que, para que haja a condenação por conta de uma reclamação assintosa, o árbitro deveria trazer na súmula as aspas, dizendo de alguma forma como foi esse gestual, ou como foi a reclamação, ou quais palavras teriam sido ditas pelo preparador de goleiros, né? E isso não foi trazido, a súmula acabou sendo genérica sobre esse assunto, razão pela qual, pleiteado na própria doutrina do direito esportivo, que traz que a súmula precisa trazer especificações que, inclusive, ajudam a elucidar, que os auditores possam entender o que foi que ocorreu, mas nesse caso a súmula só traz de maneira genérica uma suposta reclamação, sem abrir aspas ou trazer qualquer outra informação adicional que nos ajudasse a compreender o caso. Também já foi, inclusive, essa defesa já esteve presente em outros julgamentos nessa casa e foi de entendimento em outros julgamentos que uma súmula genérica, de fato, acaba por ferir um pouco o princípio da presunção de inocência. Então, por isso, por esses termos e pela forma genérica da súmula, em referência ao treinador de goleiros Roberto Padilha, essa defesa pede a absolvição. E não sendo um entendimento de forma subsidiária, que seja aplicado o mínimo legal, haja vista que ele se retirou do campo no momento que foi expulso, cumpriu a suspensão, né, automática, então pede-se subsidiariamente a pena mínima. Já em relação ao atleta Pablo, essa defesa não pede absolvição e somente haja vista que durou menos de 20 segundos, ambas as equipes estavam disputando a classificação naquele momento, o clima do jogo já estava acalorado, né, e ele foi ali defender um colega que estava no chão e ficou ali sendo apontado pelo adversário, então haja vista toda essa situação e o fato de ter menos de 30 segundos, então, de confusão, essa defesa pede somente que seja aplicada a pena mínima do 250. Essa é a defesa, agradeço e cumprimento a todos novamente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Parabenizar rapidamente mais uma vez a Procuradoria, por lealdade, acho que à competição e à partida, e também ao doutor Leonardo pela competente defesa. Quanto ao atleta, senhor Pablo, eu entendo que a tipificação do 250, ela enquadra muito bem no que a gente conseguiu verificar. Também entendo que não caberia aqui a questão do princípio de tumulto. Acho que o ato hostil, esse ato antipático, conseguiu ser, o vídeo demonstrou muito bem, onde ele desfere mais de uma tentativa de soco e mais de uma pessoa. Então, por esse motivo, mesmo sendo primário, meu voto é pela condenação no parágrafo 1º, inciso 2º, em 2 partidas, presidente. Já quanto ao treinador de goleiro do Primavera, também entendo que no AU 258B, mesmo se houvesse, haveria a absorção, mas não é o caso. Entendo pelo enquadramento no CAPT, tá? Haja vista que o parágrafo 2º, ele traz apenas alguns exemplos, e aqui ele feriu a ética e a disciplina de modo que meu voto é pela suspensão em uma partida convertida em advertência. 258. A advertência? É 258B. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel, por favor? Obrigado, presidente. Rapidamente cumprimentar a todos. Estender os cumprimentos já feitos pela doutora Alessandra e pelo doutor Rodney ao Dia das Mulheres. Cumprimentar o doutor Rodney pela manifestação com relação aos dispositivos que ele acabou retificando da denúncia. Cumprimentar o doutor Leonardo pela defesa técnica trazida e também pelos vídeos e reforçar a importância da defesa ativa nesses casos de TJD que suprem, às vezes, algumas informações que não chegam ao nosso conhecimento. Feitas essas considerações, eu peço vênia para divergir com relação ao voto da doutora Alessandra no que diz respeito ao primeiro denunciado, o senhor Pablo da Silva. Eu voto aqui a condenação no artigo 250, mas há uma partida de suspensão. Acho que não houve maiores desdobramentos, mas também não acho que é o caso de advertência.
e absolvição no 257. Com relação ao senhor Roberto Padilha Filho, eu acompanho no 258 caput a pena de advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Boa tarde a todos. A Procuradoria parabenizar pela lealdade e a defesa também. Vou acompanhar a divergência, presidente, com relação ao Pablo e acompanho a relatoria com relação ao Roberto, preparado treinador de goleiro, até fazer constar que, de fato, a súmula ela não foi clara. As aspas fazem falta de fato e normalmente elas vêm muito bem floreadas. E a conduta, aparentemente, do treinador de goleiro não foi tão diferente de outros membros do banco de reserva do outro time, então entendo também por uma partida convertida em advertência. Obrigada, doutor. Doutora Patrícia, quer votar? Acho que não, no relatório, né? Eu acompanho peço vênia a relatora, antes também parabenizo a defesa, parabenizo a procuradoria. Eu acompanho a relatora com relação ao Roberto, na íntegra, e com relação ao Pablo, eu peço vênia e voto também com a dosimetria da divergência. Então, fica o Pablo Silva Inácio, por maioria, suspenso por uma partida no artigo 250, absolvido no artigo 257, e Roberto Padilha Filho fica suspenso por uma partida, convertido em advertência, por unanimidade. Obrigada, doutor. Obrigada. O Roberto por advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo no 115/2024. É denunciado Bruno Marques Fernandes Pivetti por suposta infração praticada durante a partida Grêmio Novo Horizontino versus Esporte Clube Água Santa. Doutor Leonardo, obrigada, doutor, obrigada pela troca aí da preferência. Tem provas a produzir, doutor? Tá. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra para a relatora, por favor, doutora. Ao denunciado, o Bruno Marques Fernandes Pivetti. Doutora, vamos ver o vídeo, então, por favor.
Perfeito, obrigado. O juiz não marca e o VAR o chama para revisar o lance. E o segundo lance também a mesma coisa, só que Tá, no doutor, sentido oposto, tá? Vamos ver. Esse é um lance que o VAR não chama o árbitro para revisar. Tudo bem, doutores? Tá, obrigada, João. Então, o senhor Bruno está presente? Por favor, senhor Bruno. Boa tarde, pode sentar-se. O senhor entrega o documento para o João? Entregou? Então, por favor, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde a Seja todos bem-vindo, e a obrigada por todas. comparecer. Bruno Marques, né? Isso. Tá. O senhor atua lá na Água Santa há quanto tempo? Eu estou desde outubro de 2023. Tá, e o senhor é técnico lá da equipe. Isso. Quanto tempo o senhor está no esporte, na área desportiva? Aproximadamente 18 anos. Sempre nessa função? De Não, técnico? já fui preparador físico, fisiologista, auxiliar técnico durante muito tempo e tenho a minha carreira de treinador principal há aproximadamente 5 anos. E o que aconteceu lá durante essa partida? Essa partida, no primeiro lance, que foi exposto aqui no vídeo, na nossa interpretação não houve o pênalti, e essa decisão foi tomada pelo árbitro ao longo da partida. E aí o VAR solicitou a presença do árbitro, que conferiu o lance e deu a penalidade. O Novo Horizontino fez o 1-0, né? E no final do jogo nós tivemos esse segundo lance, em que o jogador do Novo Horizontino toca a bola com a mão 3 vezes. E o que nos indignou profundamente, porque a gente sabe o quanto a gente trabalha e o quanto vale um jogo desse, ele não só não deu o pênalti, como também não foi chamado pelo VAR. E isso, na nossa visão, foi uma discrepância em termos de critérios utilizados pelo árbitro. No final da partida, esses 2 lances definiram o resultado da partida. O resultado foi de vitória para o Novo Horizontino. Eu fui até o árbitro para reclamar. Confesso que não me lembro de ter falado palavrão para o árbitro. Tinha muita gente ali reclamando no momento, mas o que ocorreu é que foi, para nós, uma divergência ali em termos de critérios do árbitro, que culminou com um resultado negativo para a nossa equipe. Eu não costumo ter esse tipo de comportamento, mas gerou uma revolta profunda em função do que valia aquele jogo. Era um confronto direto, as 2 equipes brigando por classificação. O Novo Horizontino saiu com os 3 pontos e praticamente a nossa equipe ficou muito atrás para conquistar depois a classificação para a primeira fase. Mas foi isso que ocorreu.
houve a expulsão porque o senhor foi fazer a reclamação, como o senhor mesmo disse, né? Fez a reclamação e gesticulou, enfim, isso o que está escrito aqui na denúncia que o senhor ouviu, isso ocorreu. Eu fui até o árbitro e proferi as palavras que ele tinha errado 2 vezes, porque para mim não houve o pênalti do Novo Horizontino e para nós houve o pênalti, mas o que mais gerou aí divergência foi o fato dele ter sido chamado pelo VAR no lance do Novo Horizontino e o nosso não. Ele poderia até visualizar o nosso lance, ele é capacitado para isso, e inferir ali que não tivesse ouvido a penalidade, mas que pelo menos ele seguisse o mesmo critério. Tá certo, na súmula, né? Na verdade, foi o árbitro quem escreveu. Alguma Exato. pergunta, doutora? Obrigada, doutora. Alguma pergunta, doutores? Doutora, alguma pergunta? Uma pergunta, doutor? Pois não. Eu queria que você explicasse se você foi ofensivo com o árbitro ou alguma coisa nesse sentido, ou se você só chegou ali, explicou o que aconteceu, falou que estava indignado com o critério, como você mesmo falou. Não, no calor da partida, é claro que a nossa abordagem, isso faz parte da cultura. Perdão. Faz parte da cultura futebolística, né? Eu fui até ele, não me lembro de ter proferido palavrões, e o que eu falei para ele é que ele tinha errado, na minha opinião, em 2 lances. E aí ele me olhou, tirou o cartão vermelho, assim que ele me deu o cartão vermelho, eu virei as costas e fui para o vestiário de maneira pacífica, em nenhum momento eu fiz menção de qualquer gesto ou agressivo, pelo menos na minha ótica, na minha visão. Obrigada. Mais alguma, doutor? O senhor está liberado. Muito obrigada. Obrigado a vocês, boa tarde a todos. Com a palavra, a Procuradoria, por favor, doutor Rocha. Obrigado, presidente. Quero agradecer também a presença do senhor Bruno aqui no tribunal. Como a gente sempre salienta, é sempre importante ouvir, ter o depoimento pessoal aqui do denunciado e eventuais provas testemunhais, quando são possíveis de serem produzidas também. Com relação à prova de vídeo apresentada, a Procuradoria entende que elas não têm, pelo menos de maneira tão objetiva assim, qualquer relação com o ato praticado pelo senhor Bruno, né? Por mais que haja eventualmente algum entendimento diferente das decisões de arbitragem dentro do campo de jogo, eu particularmente sempre saliento aqui quando há casos similares a esse, de que os treinadores principalmente, o seu Bruno destacou aqui, né, uma pessoa instruída, com uma vivência grande no futebol, 18 anos, né? Já tem realmente bastante experiência, né? Reclamar diretamente no campo de jogo nem sempre é o melhor caminho, porque se for proferida qualquer palavra que for ouvida pelo árbitro, mesmo que não seja o principal, mas um assistente ou o quarto árbitro, isso vem parar no tribunal, né? E aos olhos da Procuradoria, né, o próprio depoimento do senhor Bruno confirma essa situação. Ele confirma que ele foi até o árbitro, confirma que errou 2 vezes, mas a gente sabe, né, até por experiência de campo de jogo, que muitos de nós aqui no tribunal temos, de quando você vai fazer uma reclamação à arbitragem, você sempre chega de maneira mais forte, né? A não ser que seja uma situação assim muito, mas muito pacífica. Caso contrário, sempre sai uma palavrinha, alguma situação mais forte na frase dita. Muito embora o senhor Bruno não se recorde de ter dito seu merda, mas aqui a Procuradoria vai se valer nesse aspecto, nessa situação em específico, da presunção de veracidade da súmula, e no mais, pelo menos no entendimento desse procurador, o senhor Bruno admitiu, né, que foi até o árbitro e que realmente, de alguma maneira, foi fazer uma reclamação mais ostensiva, em que pese a prova de vídeo ter trazido aqui situações que podem ter ensejado, como ensejaram, de acordo com o depoimento, a reação dele, mas que em nada cooperam, pelo menos no entendimento da Procuradoria, no sentido de retirar qualquer tipo de responsabilidade mais objetiva do senhor Bruno aqui denunciado. De forma que a Procuradoria reitera os termos da denúncia, entende aqui bem tipificado no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, como uma situação de desrespeito à arbitragem e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Leonardo, por favor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, esse caso,
só para explicar o porquê do vídeo, que pode parecer não ter qualquer relação, mas acho que é importante sempre trazer o máximo de contexto possível, porque não é possível se isolar um lance de tudo aquilo que ocorreu na partida. No caso, o primeiro lance, o árbitro totalmente com a visão completa do lance, o árbitro de frente para o lance, a bola vem na área, tem uma disputa e o atleta do Novo Horizontino cai, o árbitro não marca pênalti, os jogadores do Água Santa param, porque viram que houve um choque de cabeça. Então, a própria equipe do Água Santa para, o árbitro chama um atendimento médico, considerando que é algo relacionado à cabeça, e sabemos de toda a preocupação, tanto da arbitragem quanto dos próprios atletas nesse caso. E o árbitro, depois de muito tempo do jogo parado, ele vai até o VAR, fica um tempo olhando e marca o pênalti, sendo que ele tinha uma visão clara ali do lance, e essa até é uma discussão muito comum na mídia especializada sobre até que ponto deve interferir o VAR numa partida. E, posteriormente, no segundo lance, ao pênalti, o Novo Horizontino converte 1-0. No segundo tempo, aos 88 minutos de jogo, Água Santa precisando de qualquer pontuação para estar vivo na disputa pela vaga, que posteriormente não foi possível por 2 pontos apenas, o árbitro não vê um lance que ele está claramente encoberto. Há 3, como o vídeo mostra, 3 toques de mão dentro da área, um lance interpretativo, tal qual o primeiro lance, mas o árbitro não é chamado pelo VAR. Um lance que ocorre aos 88 minutos de jogo, 89 seria, eventualmente, quando o jogo é retomado, causa, e tendo o árbitro atuado de maneira diversa entre um lance e outro, causa revolta nos atletas, os jogadores, os treinadores e todos ali envolvidos são afetados pelas decisões ali na partida. E, como podem ver na súmula, o treinador, no momento que o lance ocorre, não tem nada a respeito de uma reclamação sua ou qualquer coisa nesse sentido, dos 2 lances. Não tem amarelo, não tem nada. O treinador, apesar de revoltado com o lance, espera o jogo acabar, entra em campo, vai falar com a arbitragem, e não só ele, como diversos jogadores ali, como bem relatado pelo treinador Bruno, estão ali falando com o árbitro. O árbitro ouve alguém o chamando, com o perdão da expressão, alguém falando seu merda, vê que o técnico está falando com ele e opta por expulsá-lo. Mas ali tinha, pelo que eu havia conversado, tanto com o Bruno quanto pelo pessoal do clube, tinha pelo menos umas 8 pessoas em volta do árbitro. Então, fica muito difícil identificar quem é que proferiu aquelas palavras definitivamente. Óbvio que entre todos os atletas e o treinador, é mais fácil se identificar um treinador visualmente. Por isso, o árbitro vai e o expulsa. O senhor Bruno tinha comentado comigo, até nem fiz essa pergunta, porque está claro que ele é primário, mas em 18 anos de carreira, como ele falou, nunca foi expulso. Ou seja, e há 5 anos é treinador, não teve qualquer expulsão, nunca veio ao tribunal. Então, resta claro que não é de seu feitio fazer algo desse tipo, xingar a arbitragem, que ele admite honestamente que foi até o árbitro para reclamar do lance, mas não de forma assintosa, não de forma desrespeitosa à arbitragem, que é o que fala o artigo 258, parágrafo 2º. Então, diante disso, tendo em vista a primariedade, tendo em vista que o senhor Bruno veio até aqui para falar com todos, pleitei a defesa pela absolvição, ou caso assim vossas senhorias não entendam, pela pena mínima convertida em advertência. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra a doutora Patrícia, para proferir o voto, por favor. Bom, eu parabenizo aí as considerações colocadas pela Procuradoria e também pela defesa, e também agradeço a presença do senhor Bruno, né, que é tão importante vir ao tribunal e trazer a sua versão da situação. No entanto, assim, apesar do doutor Leonardo ter colocado o fato do senhor Bruno nunca ter participado do tribunal, nunca ter sofrido uma suspensão, ou até pelo fato de ser primário, a gente não pode ignorar a questão da súmula, porque existe uma situação, ainda que tenha tido algum conflito com outros atletas, o árbitro foi bastante claro aqui no sentido de colocar que houve até um dedo riste
riste a ele. Então, assim, fica claro aqui que houve essa situação, que houve ali um calor da emoção, né, e ainda que o senhor Bruno não se lembre, eu imagino que quem é ofendido, porque é dessa forma que o árbitro coloca aqui na súmula, que de forma grosseira e ofensiva, o senhor Bruno estava questionando as decisões da arbitragem. É claro que muitas vezes a arbitragem é contestada em diversas partidas, a gente vem vendo isso constantemente. Acredito, inclusive, que esse tipo de situação não deve ser levada entre o técnico ou o atleta diretamente se dirigir ao árbitro, mas sim levar isso à própria federação, aonde eles são vinculados. Acho que essa é a melhor forma de evitar esse tipo de situação. Então, eu entendo que está bem aplicado os termos da denúncia com relação ao artigo 258, entendo que houve sim um desrespeito, ainda que o senhor Bruno considere não ter lembrado das palavras, eu considero a presunção de veracidade da súmula, especialmente porque o árbitro enfatiza que houve um dedo riste dirigido a ele. Então, dessa forma, meu voto é a aplicação de uma partida de suspensão, considerando que o senhor Bruno veio a esse tribunal, deu seus esclarecimentos e considerando também a primariedade e até mesmo o fato dele eh, já ter, já cumpriu uma automática, então eu voto por uma partida, apenas por essas considerações, assim como o voto. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Vou parabenizar mais uma vez a Procuradoria e também a defesa do doutor Leonardo, agradecer a presença do denunciado por prestar os esclarecimentos que são necessários aqui para o tribunal. Doutora Patrícia, parabéns pelo voto. Eu vou divergir e meu voto, presidente, vai ser pela suspensão em uma partida convertida em advertência. E entendo que aqui as palavras, por mais que tenham sido desrespeitosas, não fazem parte do futebol, nós sabemos disso, nem de esporte nenhum, mas levando em consideração tudo que foi trazido pelo denunciado, a presença do denunciado, que para nós é muito importante, meu voto é da divergência pela conversão em advertência. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Leonardo pelo prestígio, cumprimentar o técnico Bruno também por ter vindo prestar seus esclarecimentos. Vou pedir vênia à doutora Patrícia, vou acompanhar o voto divergente, inclusive para prestigiar a vinda do técnico do Água Santa, e tenho certeza que essa situação, que é desconfortável para quem está dentro de campo, já vai servir e surtir algum efeito pedagógico para que ele veja que, embora haja esse calor, o futebol, principalmente os dirigentes, precisam ter uma certa cautela e certos cuidados. Só fazer um parênteses, eu acho que a prova de vídeo aqui não diz respeito com relação ao que foi trazido na denúncia, então eu acho que não tem como modificar o relato da súmula, e nem foi trazido o momento da expulsão. Então foi colhido algum momento do que a agremiação não concorda, mas não do momento. E eu voto pela condenação convertida em advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor João? Parabenizar a defesa. Também acompanho a divergência, presidente, pelo seguinte motivo, para complementar o que o doutor Manuel colocou. De fato, o momento da expulsão seria importante. Então, prevalece a súmula, porque se a Procuradoria também não usou, porque não foi além do que está na súmula, e se a defesa não usou, obviamente, por estratégia. Entendo o porquê de mostrar os dois lances, que o técnico ele não reclamou naquele momento, ele foi reclamar no final. Então, e como já disse um dia no futebol, um entendido Luxemburgo, né? Não cabe por favor só no futebol. Às vezes acontece e dentro daquilo que acontece não foram falas tão absurdas. E como já cumpriu a automática, a advertência ela passa muito, ela é muito bem aplicável até pela conduta do treinador. Obrigada, doutor. Eu também peço vênia à doutora Patrícia, relatora, vou acompanhar a divergência também. Então, vai ficar por maioria o técnico Bruno Marques Fernandes Pivetti, suspenso por uma partida, convertido em advertência. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Julgamento finalizado. Dá início ao julgamento do processo 120/2024,
Denunciados: Agremiação Monte Azul, João Vitor Cubas Alves, Alexandre de Souza Rabelo, Gilson Adriano de Oliveira e Marcelo Fávero Cardoso de Oliveira, por supostas infrações praticadas durante a partida Linense versus Monte Azul, Campeonato Paulista Série A2. Doutor Rafael vai fazer a defesa de todos? Tem provas a produzir, doutor? Então, a relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Trata de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça em face de 5 denunciados, sendo o primeiro deles a agremiação Monte Azul, por incursão nos artigos 191, inciso 3º, cumulado com o artigo 27 do REC, por constar do relato das ocorrências da súmula, que as bolas, que ao final da partida, dirigentes da equipe do Atlético Monte Azul, não identificados, invadiram um campo de jogo para reclamar assintosamente contra as decisões da arbitragem. Foi informado ainda que foram proferidas as seguintes palavras em direção à equipe da arbitragem, não sendo possível identificar os envolvidos. Bandos de safados, seus vagabundos, pilantras do caralho, vocês acabaram com a gente, seus filhos da puta do caralho, bando de merdas. Informa ainda na ocorrência que esses dirigentes foram contidos pelo policiamento. Informa também que, chegado ao vestiário, novamente pessoas não identificadas do Atlético Monte Azul proferiram as seguintes palavras em nossa direção: seus vagabundos do caralho, bando de ladrões, vão tomar nos seus cu. O segundo enunciado é o senhor João Vitor Cubas, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, sob as razões de constar da súmula que, após advertido com cartão amarelo por impedir um ataque promissor, foi advertido com o segundo cartão amarelo para atingir com temeridade as pernas de seu adversário na disputa de bola. Há uma prova de vídeo juntada. O terceiro denunciado é o senhor Alexandre de Souza Rabelo, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, sobre razões de também constar do relato do árbitro, que após ter sido advertido com cartão amarelo por discordar das decisões da arbitragem, foi expulso por proferir as seguintes palavras em direção ao árbitro: porra, vai tomar no seu cu. O quarto denunciado é o senhor Gilson Adriano de Oliveira, por incursão no 258-B e 2 vezes no artigo 258 caput CBJD, sob as razões de constar da súmula que o senhor Gilson invadiu a área técnica adversária e seguiu em direção ao assistente 1, proferindo as seguintes palavras: tomar no seu cu, você não pode fazer isso, foi gol, caralho. Informa ainda que após ter sido expulso, foi informado ainda que após ter sido expulso com a bola em jogo, mesmo chutou outra bola para dentro do campo. O último denunciado é o senhor Marcelo Fávero Cardoso, por incursão no artigo 258-B, 243-C e 243-F, todos CBJD, sobre as razões de, conforme relatório direcionado à federação, o denunciado foi ameaçado pelo presidente, o denunciado, senhor Marcelo, ele ameaçou o árbitro e estava acompanhado de mais 6 pessoas não identificadas. Então, eles invadiram o gramado e se dirigiram à equipe de arbitragem como maneira de protesto. Em meio à situação, foi informado que o membro da equipe do apoio, que uma dessas pessoas que estavam em campo sem autorização, atirou um punhado de pedras na pista de atletismo em direção aos torcedores, antes de deixar o gramado. A equipe de arbitragem foi conduzida até o vestiário pelo policiamento e foi prestado suporte no corredor de acesso aos vestiários pela equipe de segurança do clube mandante linense, até que os ânimos fossem acalmados. Também consta aqui da súmula os mesmos relatos atribuídos à agremiação. A agremiação, ela é reincidente. O presidente do clube, ele é primário. O auxiliar técnico é reincidente, assim como o atleta também do Monte Azul,
é reincidente. Presidente, há documentos juntados, dentre eles o próprio relato que foi realizado aqui, acredito que por TJD mesmo. Também há o relatório do diretor do jogo. São esses os documentos juntados, é esse o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Tem o vídeo? Isso aí. Satisfeito? Satisfeito? Mais algum vídeo? Não? Só esse? Como, doutora? Então, com a palavra, a Procuradoria, por favor, doutor. Mais uma vez, obrigado, doutora Sônia, nobre relatora, doutora Alessandra. Com relação ao primeiro denunciado na presente peça, que é a agremiação do Monte Azul, no artigo 191, inciso 3º do CBJD, combinado com o artigo 27 do regulamento. Acho que é importante destacar o que diz o regulamento específico da competição no seu artigo 27. Todos os profissionais envolvidos na partida, incluindo, mas não se limitando aos atletas, membros da comissão técnica, gandulas, maqueiros, diretoria e prestadores de serviço, devem obrigatoriamente ser credenciados no sistema online, indicado pela Federação Paulista, com a devida identificação da área em que terão acesso no estádio sob pena de sanção administrativa. O relato dos documentos que foram acostados na denúncia, já mencionados pela doutora Alessandra, que são o relatório do diretor de jogo e também o relatório do DCO, indicam que haviam outras pessoas acompanhando o presidente do Monte Azul, que também é denunciado nesse processo, e que estavam sem identificação. Isso fica bem evidente, tanto na súmula quanto nos demais documentos, razão pelo qual a Procuradoria denunciou a agremiação aqui no 191, inciso 3º. Com relação ao atleta, segundo o denunciado João Vitor, a prova de vídeo, no nosso entendimento, ela é inconteste. A bola já estava, o atleta adversário deu tapa na frente, vinha numa velocidade, inclusive que o atleta denunciado percebeu que, se ele fosse em direção à bola, ele não alcançaria o atleta adversário, razão pelo qual ele entendeu necessário, nesse lance, praticar uma jogada violenta. Ele realmente levanta a perna, chega de maneira mais forte no atleta, como demonstra a prova de vídeo, e nos parece aqui também uma situação que é inconteste pelo que foi apresentado na presente situação. De forma que, com relação ao atleta, a Procuradoria não vai tecer demais comentários, porque a prova de vídeo ela fala por si. Com relação ao terceiro denunciado da equipe do Linense, o senhor Alexandro, que diz: após ter sido advertido com cartão amarelo por discordar das decisões da arbitragem, foi expulso por proferir as seguintes palavras em minha direção: porra, vai tomar no cu. Também é uma situação que, mesmo que nós tivéssemos, e nós poderíamos até eventualmente ter trazido a prova de vídeo, porque o link que está sendo utilizado para o atleta, ele é da partida inteira, então nós poderíamos eventualmente ter trazido esse lance, mas é impossível ouvir o que foi dito ao árbitro, eventualmente alguma situação de imagem que pudesse simplesmente confirmar o que vem de relato de súmula, de forma que a Procuradoria entende aqui que as palavras ditas, porra, vai tomar no cu, se configuram, sim, numa situação de desrespeito ao árbitro, e volto a frisar, assim como disse o senhor Bruno aqui no processo anterior. Por mais que a comissão técnica, ou qualquer atleta, ou qualquer outra pessoa envolvida na partida, ela pode verbalizar, no entanto, ela tem que ter, tem que ter limite essa reclamação. E me parece que, nesse caso aqui, também exorbitou
né, qualquer situação aceitável de uma reclamação que pudesse ser absorvida pelo árbitro, razão pelo qual ele descreveu em súmula e nós entendemos que a frase dita se configura como desrespeito e também aguardamos condenação. Com relação ao senhor Gilson Adriano, aqui denunciado no artigo 258 e 258B, né, de acordo com o relato de súmula, informa que o senhor Gilson Adriano de Oliveira invadiu a área técnica adversária e seguiu em direção ao assistente 1, proferindo as seguintes palavras: tomar no seu cu, você não pode fazer isso. Foi gol, caralho. Informa ainda que, após ter sido expulso, e já com a bola em jogo, o mesmo chutou outra bola para dentro do campo de jogo. Então, essas duas situações, né, a primeira por se dirigir ao árbitro, a primeira situação do 258 caput, por se dirigir ao árbitro e lhe dizer, vai tomar no cu, você não pode fazer isso, também no entendimento da Procuradoria, se enquadra perfeitamente no artigo 258 caput. E a segunda situação do 258 caput é o fato dele, após ter sido expulso, ele chutar uma bola para dentro do campo de jogo. Então, entendemos aqui as duas situações muito distintas. E com relação ao 258B, conforme descrito também em súmula, ele invadiu, né, o campo de jogo para reclamar. Obviamente que a gente tem o entendimento e o conhecimento de muitos dos auditores com relação a se absorve o 258B pelo 258, em razão dele ter, né, chegado àquela localidade do campo de jogo para proferir a ofensa, mas aí, obviamente, que é o critério de cada auditor, no entendimento da Procuradoria, são duas condutas que devem ser analisadas, até porque há tipificação específica no CBJD, então nós mantemos também, neste caso específico, a situação do 258B. E a questão do presidente, né, o que me parece mais gravoso aqui de toda essa situação encartada nessa denúncia, né, que também vem o relato de que ele invadiu o campo junto com os seus colegas, né, 5 ou 6, que ensejaram a denúncia em face da equipe do Monte Azul, né, ameaçou o representante da federação, né, conforme traz aqui o documento que foi anexado, está bem pequenininho aqui para mim, mas deixa eu ver o que foi que ele relatou. Ele diz, sendo ameaçado o senhor Denilson Chamorro, que foi quem relatou o e-mail para a federação, ele diz que o responsável pela equipe de apoio, Denilson Chamorro, tentou impedir a entrada dessas pessoas, mas não teve sucesso, sendo ameaçado pelo presidente do clube, Marcelo Fávaro Cardoso, e acompanhado de mais 6 pessoas não identificadas. Então, para nós aqui também fica cristalina a situação da ameaça, tipificada no 243C do CBJD. Com relação ao 243F, da mesma maneira, né, o presidente se dirige aos árbitros dizendo, seus safados, seus vagabundos, pilantras do caralho, vocês acabaram com a gente, seus filhos da puta do caralho, bando de merdas. Partindo de um dirigente de agremiação que tem que tem que demonstrar o respeito pela entidade que administra o desporto, mas principalmente com relação à arbitragem e com relação às pessoas que compõem a equipe adversária e principalmente os seus atletas e a sua comissão técnica, me parece que o presidente aqui realmente ele faltou em todas as aulas de ética e disciplina, né, e que pudesse dar algum tipo de exemplo aos seus comandados. Então, e há também já o entendimento do STJD no sentido de que essas palavras ditas pelo presidente se configuram sim numa ofensa à honra do árbitro de maneira muito subjetiva. Ele quis ofender, ele teve o ânimo, razão pelo qual, inclusive, ele é ostensivo nas palavras que ele dirige à arbitragem, né? Não entendendo aqui a possibilidade, pelo menos esse procurador, de uma desclassificação por 258B, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Tecidas essas considerações, a Procuradoria requer a condenação de todos os denunciados. Doutor, com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Presidente, eu vou começar pela defesa dos atletas e depois eu vou para a agremiação e o do presidente da agremiação, que eu acho que é mais fácil. Em relação ao seu Alessandro, denunciado do Linense, a Procuradoria juntou aí
Não, não foi esse vídeo. Pode ter sido divertido, cartão amarelo, discordância. Bem, o atleta, né, foi expulso com cartão vermelho porque teria dito as palavras, né? Porra, vai tomar no seu cu. Né, após ser advertido com cartão amarelo. Eu vou requerer pela aplicação da pena mínima de uma partida, presidente, entendendo que as palavras aí proferidas pelo atleta, em que pese foram desrespeitosas, mas eu acho que perto do que o tribunal lida diariamente, né, acho que tá dentro de uma certa, se a gente pode colocar entre aspas, uma normalidade, né? Já não foram palavras muito excessivas, assim, muito ofensivas. Aqui tem mais num tom de desabafo, um tom de reclamação mesmo do que de ofensa. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida. Já em relação ao senhor João Vitor, é um caso de segundo cartão amarelo, trata primária, então pleito é a aplicação da pena do entendimento do tribunal, pena mínima convertida em advertência. A procuradoria juntou aí o lance, viu que foi uma entrada um pouquinho excessiva ali, quis proteger a bola, acabou atingindo o atleta, mas o árbitro analisou e viu que não era caso de vermelho direto e aplicou o segundo. Já em relação ao auxiliar técnico, o senhor Gilson. O pleito vai ser a aplicação da pena mínima, entendendo que está caracterizada aí a forma desrespeitosa do 258, parágrafo 2º, ele acabou se exaltando ali na reclamação. E em relação ao 258, o pleito é a aplicação da pena mínima. Já em relação ao 258B, presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo assim que não ficou caracterizado no relato da súmula, né, aonde que o seu Gilson ele teria o 258B, né, aquele artigo que ele exige que seja vencida aí uma barreira, né, uma oposição para que seja caracterizado, né, o verbo invadir não é só adentrar, né, invade ele transpõe aí uma barreira, uma oposição para que ele possa ser caracterizado. E eu não vejo no relato aqui, não vi a possibilidade, não entendi como possível a caracterização do 258B, portanto eu vou pedir pela aplicação da pena mínima de uma partida, caso não seja esse o entendimento, né, que seja levado em consideração a relação do concurso e seja aplicada a pena mínima no 258B também. Já agora vamos ao que me chamou mais a atenção. Em relação à agremiação, presidente, veja, o artigo 27 trazido pela Procuradoria, primeiro que ele dispõe que a identificação, né, ela tem que ser feita no sistema da federação, né? No entender da defesa, o artigo ele não deixa nem, ele é claro, fala assim, todos os profissionais envolvidos na partida, incluindo, mas não se limitando aos atletas, membros das comissões técnicas, gandulas, maqueiro, diretoria, prestadores de serviço, devem obrigatoriamente ser credenciados no sistema online indicado pela FPF, com a devida identificação à área em que terá acesso ao estádio, sob pena de sanção administrativa. Veja, no relato, o árbitro ele informa que os dirigentes do Atlético Monte Azul não foram identificados, mas isso não significa que eles não tinham identificação no sistema da FPF, né, no qual exige o artigo 27. O artigo 27, né, ele é claro que é o sistema online indicado pela federação. E, né, no cadastro, na identificação, você vai obrigado a colocar ali qual área da pessoa tem acesso. E outra, sob pena de sanção administrativa, né? Entende que essa sanção administrativa não é a sanção do TJD, e sim a que o Departamento de Competições tem punido, né, as agremiações. Portanto, eu vou requerer pela absolvição, presidente, entendendo aí que a agremiação não deixou de cumprir, foram identificados
Não ficou, se não houve nem a identificação das pessoas que invadiram, como é que a gente pode saber se essa pessoa estava indicada ou não, identificada ou não no sistema da federação? Entendo que não é possível a punição, portanto, eu vou requerer pela absolvição, caso não for esse entendimento, a aplicação da pena mínima. Já em relação ao denunciado presidente, né, veja, o presidente ele foi denunciado no 258B, 243C e 243F. No 243C, presidente, eu já vou pedir absolvição, entendendo que existe um relato que ele foi ameaçado, mas não fala, né, quais foram as palavras proferidas. Né? O que caracteriza a ameaça? A ameaça é a promessa de mal, injusto, grave. Né? Qual foi a promessa aqui de mal, injusto, grave, supostamente dita pelo presidente da agremiação? Não vem nos autos. Então é impossível fazer a defesa, né? E entendo que não ser possível ser uma condenação, sendo que eu não sei qual foi o teor dessa ameaça. Né? Será que essa ameaça ela teria os meios, né, para ser concretizada no artigo? Será que realmente, se eu pegar um palito de fósforo, né, e ameaçar alguém, tu não sabe que isso é impropriedade absoluta do meio? A gente, como não sei o que foi dito, eu não sei, né, não consigo fazer a defesa. E a pessoa, o relato, né, que foi trazido pelo o diretor da partida, ele não relata o que foi dito, ele só fala, fui ameaçado, mas tudo bem, mas o que foi ameaçado no quê? O que foi dito? Não tem, então eu já vou pedir pela absolvição. Caso não for esse entendimento, presidente, aplicação da pena mínima. Já em relação ao 258B, né, o 258B eu também vou pedir pela absolvição, né, eu entendo assim, a defesa não está validando a atitude, foi um caso sério que aconteceu, o relato do árbitro é sério, mas o presidente, né, diz aqui que o presidente ele tem um... Só um minuto, presidente. Veja, o presidente ele teve acesso a todas as áreas da praça de desporto, né? Então, eu não entendo como possível aqui a aplicação do 258B, uma vez que ele tem acesso, né, aos vestiários, aos corredores, e também, presidente, não relata qual foi aqui, né, o limite que ele ultrapassou, qual foi o objeto ali, a oposição que foi vencida para que seja caracterizada ali, para que seja realmente o verbo invadir, né? Então, eu vou requerer também pela absolvição do presidente no 258B, entendendo não ficou caracterizada aqui a questão da invasão, e no 243F, presidente, veja, a denúncia ela veio baseada no 243F sobre o relato do árbitro. O relato do árbitro, ele não diz que as palavras foram proferidas pelo presidente. Ele diz assim que ele ouviu. Né? Ele falou assim, informe ainda que foram proferidas as seguintes palavras em direção à equipe de arbitragem, não sendo possível identificar os envolvidos. Veja, se não foi possível identificar quem falou bando de safados, seus vagabundos, pilantras do caralho, vocês acabaram com a gente, seus filhos da puta do caralho, bando de merdas. Ninguém está negando que não foram ditas essas palavras. O que a defesa está colocando é que não foi identificada a palavra. Se o árbitro ele deixa claro que não foi identificado quem disse essas palavras, como que pode ser imputada essa conduta ao presidente? Né? Eu entendo aqui, presidente, que também não é possível a punição, né, das palavras aqui da denúncia, na forma que veio na denúncia, entendo que são palavras graves, né, e mereciam-se uma reprimenda, mas acontece que não houve identificação do agente. Se não houve identificação do agente, né, não vejo possível fazer uma roleta russa, né? Então, assim, já que foi identificado o presidente, então aponta para ele e atira, né? Infelizmente, isso não é possível, né? Hoje eu ouvi uma frase até interessante. Estava vendo que não é possível se fazer justiça, né, sem se descuidar dos direitos e garantias fundamentais, né? E um dos direitos e garantias fundamentais é justamente esse, o princípio da legalidade. Você tem que identificar, né?
saber quem que foi dito para que a pessoa seja responsável único e exclusivamente pela sua conduta, né? Individualização da conduta, individualização da pena, né? Todos os preceitos contidos no artigo 5º da Constituição. E do jeito que está o relato do árbitro, ele deixa claro aqui que que não foi possível identificar quem proferiu as ofensas. Então, por razão desse, eu vou pedir pela absolvição, caso não seja esse entendimento, presidente, a aplicação da pena mínima. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Mais um relato lamentável nessa partida. Eu vou pedir para a senhora se a gente pode me Vamos distinguir o lembrar. voto, por favor, doutora. Pode ser? Começando pela agremiação, então. Entendo que está tipificado, sim, no artigo 191. Acho que há interferência no artigo 27 do REC, de maneira que, havendo essas 6 pessoas, a minha forma da dosimetria da pena, eu entendi que a gente podia utilizar a tabela pelo 191 e multipliquei pelo número de pessoas, levando em consideração também a reincidência. Então, meu voto, presidente, é pela incursão e a multa em R$ 1.800 para a agremiação. Qual o valor, doutor? 1.800. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu vou pedir vênia só no quantum aí. Eu acho que, inclusive, essa conduta, embora a gente esteja cindindo, deu ensejo à denúncia, por exemplo, do presidente Marcelo Faber. Então, aqui, levando em consideração a reincidência, que é multireincidente, 206, 213, inciso 3º e tal, e também já o artigo 182, eu voto pela aplicação da pena de multa em R$ 4.000, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor João? Vou acompanhar a divergência, excelência. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Patrícia? Também acompanha a divergência. Obrigada, doutora. Eu também vou pedir vênia relatora, acompanha a divergência também. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$ 4.000 à agremiação do Monte Azul. Pode dar continuidade, doutora, por favor. Obrigada, presidente. Em relação ao senhor João Vitor, atleta, eu acho que a prova de vídeo trazida pela Procuradoria foi suficiente para também elucidar. Eu vou manter a tipificação, presidente, mas o meu voto vai ser pela suspensão em uma partida. Eu não vi esse ânimos da agressão, né, da jogada violenta, de fato, para aumentar essa pena. Ele é reincidente, então acho que uma partida está suficiente, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Presidente, com a relatora, uma partida suficiente, segundo cartão amarelo, então acho que não precisa levar muito além disso. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Acompanho a relatora. Doutora Patrícia? Também acompanho. Mas Também só que eu acompanho. gostaria de considerar que, como eu sempre, segundo amarelo, costumo dar advertência, mas pelo fato dele ser reincidente e ser um lance também um pouco mais pesado, por isso eu vou em uma partida. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade, aplicada a pena de suspensão de uma partida ao atleta João Vitor Cubas Alves. Em senhor Alexandro Souza, da equipe do Linense, neste caso eu achei, assim como no julgamento anterior, que muito embora ele tenha realmente faltado com esse respeito, enfim, eu acho que a pena aqui é uma partida convertida em advertência, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora. Obrigada. Como vota, doutor João? Com a relatora. Obrigada. Como vota, doutora Patrícia? Eu vou acompanhar a relatora, mas gostaria de considerar que o fato dele ser atleta, eu até entendo essa questão que foi até levantada pela própria defesa, mas entendo que em outras questões, como árbitro, como técnico, como assistente e tudo mais, eu acho total desrespeito com a arbitragem quando vão se dirigir a eles, assim como voto, então só para constar. Obrigada. Obrigada, doutora. Eu acompanho a relatora também, então fica o atleta Alexandre de Souza Rabelo, suspenso por uma partida, convertido em advertência por unanimidade. Presidente, agora, em relação ao quarto, o preparador, o auxiliar técnico, obrigada. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, quanto ao artigo
258B, eu entendo aqui da absorção, no momento que ele invade exatamente para poder proferir as palavras para o árbitro. Então, eu entendo pela suspensão em uma partida no 258, no tomar no cu, e no segundo em chutar a bola. E leva em consideração a reincidência. Então, eu somo as penas, presidente, e o meu voto é pela suspensão em 2 partidas. Totalizando 3 Totalizando 2. partidas. Isso. Como Eu vota, absorvi. doutor Manuel? Presidente, eu vou acompanhar 258B, eu absolvo, na verdade, acho que nem houve tipificação, nada. 258 eu voto em caput em 2 partidas. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Acompanho a relatora. Obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Também acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade, suspenso por 2 partidas, o auxiliar técnico Gilson Adriano de Oliveira. Por último, presidente, em relação ao presidente do clube, eu ouvi atentamente a procuradoria, assim como a defesa. Acredito que neste caso, começando pelo 243C, eu entendo pela absolvição, não acho que completou, não teve o mal injusto, pelo menos relatado em súmula, motivo pelo qual eu absolvo no 243C. Quanto ao 258B, eu acho que está bem tipificado aqui. Houve a invasão do local destinado à arbitragem, à equipe de arbitragem, motivo pelo qual eu entendo pela suspensão em 15 dias, presidente. Quanto ao 243F, muito embora, como a defesa argumentou que não foi possível identificar, eu entendo diferente desse relato. Deixa claro que o presidente, junto com o relatório do DCO, mais os 6 proferiram essas palavras. Então, entendo aqui que dá para tipificar conforme está a súmula traz é narrado e traz, junto com o relatório do DCO, o presidente do clube, maneira pela qual entendo pela tipificação 243F, e meu voto, eu acho que aqui há uma ofensa à honra, então por isso eu entendo no 243F. E absolvo no 243C, voto em 15 dias no 258 e em 20 dias, presidente, somando no 243F mais a multa de R$ 500. Então fica no total 35 dias. 35 dias mais R$ 500. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Presidente, vou ser breve. Efeito prático é o mesmo, mas com relação ao 258B, eu voto pela condenação, porque inclusive o relato consta aqui que tentaram conter os invasores, né? Então houve essa tentativa e houve esse rompimento da barreira. Então 258B, 15 dias. 243C, voto pela absolvição, igual a relatora também, acho que nem foi feita menção a nada. Com relação ao 243F, aqui é a minha divergência unicamente. Eu voto pela desclassificação por artigo 258. Eu acho que houve uma conduta contrária à ética e à disciplina desportiva, porque não temos como, ao meu ver, atribuir o que foi dito aos árbitros, porque eram vários, a descrição não aponta, não individualiza ter sido ele, então acho que seria o caso de desclassificar para o caput do 258 e aplico 20 dias, acaba dando também os mesmos 35. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Acompanho a relatora. A relatora? Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Eu também vou acompanhar a relatora em todos os artigos 258B, 24C e 243F. Obrigada, doutor. Eu peço vênia aqui a relatora, eu vou acompanhar o voto divergente, porque eu entendo perfeitamente também que não cabe aqui o 243F, sendo desclassificado por 258, com aplicação da pena de suspensão de 20 dias. Então, vai ficar por maioria. Aqui o senhor Marcelo Fabricador de Oliveira, suspenso por 15 dias no artigo 258B,
e 20 dias no artigo 243F, mais a aplicação da multa de R$ 500. A Procuradoria requer a laboratória de acordo, mas só com relação ao denunciado Marcelo. Porque é mais o quê? Tá. Obrigada. Isso vocês podem anotar aí, porque aqui não dá para colocar, só, né? Eu coloco aqui em observações, né? Coloco. Tá, eu coloco em observações, perfeito. Mas a multa ficou por mais doutora, ele não teve essa multa. Agremiação. A agremiação. É que você não tomou. Presidente, só. Mas como você pediu do outro, eu vou ter que responder, né, doutor? Finalizar. Vamos dar início ao julgamento do processo 135/2024, denunciado o senhor Vladimir Luciano Moreira dos Reis, por suposta infração praticada durante a partida União Barbarense versus Clube Atlético Penapolense, Campeonato Paulista Série 4. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para o relator, por favor. Trata-se de denúncia feita pela Procuradoria contra Vladimir Luciano Moreira dos Reis, do União Barbarense, que foi denunciado após ter sido expulso mediante exibição de cartão vermelho porque teria invadido o campo para contestar as decisões da arbitragem e proferindo as seguintes palavras: vocês são uma quadrilha, sempre roubando nós, vou representar vocês na federação. Como se não bastasse, mesmo após a sua expulsão, ainda continuou atuando e aquecendo o goleiro no campo de jogo, e houve uma ratificação da súmula com o seguinte relato. Relato que ao término do primeiro tempo, o senhor Vladimir Luciano Moreira dos Reis, identificado como treinador de goleiro da equipe União Barbarense, invade o campo para contestar contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, já lida, né, retornando para o segundo tempo. Informo ainda que o mesmo foi avisado pela equipe de arbitragem que ele não poderia retornar ao campo de jogo. E ao retornarmos o intervalo, vimos que ele estava aquecendo seu goleiro e imediatamente pedimos para que ele se retirasse do campo e ainda assim saiu questionando a arbitragem e o diretor da partida. Por essas razões, a Procuradoria entende que a incidência do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, e artigo 258b do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A Procuradoria na denúncia também salienta que as práticas infracionais foram cometidas em concurso material,
nos termos do artigo 184 do CBJD. Foram juntadas súmulas, relatório do diretor de jogo, e nada além do que está na denúncia, presidente. É o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Tem prova de vídeo ou não? Não. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. Manifestação inicial do procurador do Estado deve estar a denúncia. Ele disse que a palavra dita pelo menos do entendimento desse procurador, se enquadra perfeitamente no 243. O 258. Isso aí são uma quadrilha. Isso aí não vai ter ninguém. Parece que nós temos a fazer em vários lugares. Então, a Procuradoria está aqui para agregar o 243 para a ação praticada pelo. Com relação, e não estou retirando o 258B, também como foi narrado pelo telefone, após ele ser excluído, né, ele volta ao campo de jogo para aquecer o novo jogador. O que parece justificado também aqui na questão de conduta campeonato esportivo, uma vez que o árbitro já havia diligenciado no sentido de retirada da partida. E também com relação a 258B. Também nos parece, pelo próprio relato do filme, o documento está gritado na denúncia, fica também evidente a questão do 258B, e que pese a doutora Mariana de tecer a denúncia dela, porque é um contexto editorial com relação ao direito, falando da Procuradoria. Então, a denúncia, sair a questão do direito da comunidade, que é o nosso entendimento, eu abri pela ofensa direta ao lado que chamavam de ladrão, né? Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Presidente, já que houve adiamento dessa denúncia, para incluir o 243F, eu vou requerer o adiamento, tá? Do julgamento com base no 79, parágrafo único. Tudo bem? Não vejo problema. Doutor João? Ok. Que ele seja citado Pedido novamente, de tá? adiamento da defesa do processo 135/2024. João, você avisa a doutora Mariana, porque na semana que vem eu não estarei. Não, eu mantenho o 258 e agrego o 243. Eu mantenho, até para que a doutora Mariana possa também analisar. Bom, aqui foi pedido adiamento, né? Então não preciso fazer nada aqui, não. Até porque, só para explicar, presidente, eu mantive o 258 em razão da segunda conduta. Tá? Então, vamos dar início ao julgamento do processo 137/2024, denunciado Genilson Santos Carneiro, por suposta infração praticada durante a partida América Futebol Clube versus Via Operária Clube Esporte Mariano, Campeonato Paulista Série A4. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra para relatório, por favor. Bom, vamos lá. Processo 137/2024. Relatório e voto. Tu pode ser, doutor Rafael? Então, doutora, relatório e voto, por favor. Então, vamos lá. Processo 137/2024, a Procuradoria oferece denúncia em relação ao atleta Genilson Santos Carneiro, da equipe Vossen, é isso mesmo?
só assim, por infração ao artigo 250 do CBJD, conforme consta na súmula, por atingir com as travas da chuteira a canela do seu adversário número 8, Cleiton Santana de Jesus, de maneira temerária. O mesmo já havia sido advertido anteriormente por outra ação temerária. Bom, diante disso, na súmula traz o segundo cartão amarelo, o atleta em si é primário, assim sendo, termino o relatório e passo ao voto. Conforme já é prática dessa comissão, segundo cartão amarelo, eu voto por uma partida convertida em advertência no 250, assim como voto. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Obrigada, doutor Manuel. Com relatora, presidente. Obrigada, doutor João. Com relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade. O atleta Genilton Santos Carneiro, suspenso por uma partida, convertido em advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 139/2024. Denunciada a agremiação Capivariano por suposta infração praticada durante a partida Capivariano versus Clube Atlético Linense, Campeonato Paulista Série A2. Relator, doutor Manuel Giordani. 350. Valor, 350. 350. Obrigado, presidente. Processo 139, série A2, denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor da equipe do Capivariano, denunciada como em curso no artigo 206, considerando o atraso de 1 minuto no reinício da partida, presidente. Não tem reincidência, pode ir para voto? Pode provar, doutor Rafael, tudo bem? Pode? 350, então voto. Podemos por para voto, por favor. Eu voto com a tabela, então, R$ 350 de multa, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Com relator, presidente. Obrigada. Como vota o doutor João? Com relator, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Também com relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade. A agremiação Capivariano, aplicada a pena pecuniária de R$ 350. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 140/2024. Denunciados Raiane Souza Rodrigues e Juan Carlos Campos Delgadillo por supostas infrações praticadas durante a partida Grêmio Desportivo São Carlense versus Independente Futebol Clube, Campeonato Paulista Série A4. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigada, presidente. O sistema está abrindo aqui. Vamos lá. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em faixa de 2 denunciados, sendo o primeiro deles o senhor Rian de Souza Rodrigues, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º, CBJD, sob razões de constar do relato do árbitro que o denunciado foi expulso por atingir o seu adversário com uma entrada utilizando de força excessiva. Segundo denunciado, o senhor Juan Carlos, médico da equipe do Independente, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, CBJD, sobre razões de ter sido expulso por discordar das decisões da arbitragem, sair de sua área técnica e ir em direção ao quarto árbitro e ofendê-lo com as seguintes palavras: vai se foder, tomar no cu. Estou abrindo aqui. Tem defesa escrita, presidente? Só quero conseguir abrir aqui, que travou. Aqui, não sei se vocês conseguiram.
Abriu. Fechou também. Há uma defesa do independente, com uma declaração do segundo denunciado, médico responsável pelo independente, que fala que após o atleta ter sido expulso com cartão vermelho no final da partida, fui questionar ao quarto árbitro o porquê da não punição de um dos atletas do São Carlense. Não foi punido com a mesma rigidez que o nosso atleta, sendo que ele teve uma conduta antidesportiva conversando. Não consigo ler uma letra de médico efetivamente. Então ele fala que ele foi insultado e respondeu vai tomar no cu, você em momento nenhum foi vai tomar no cu. Respondi a tal insulto com vai tomar no cu. Você em momento nenhum foi ofendê-lo com as palavras que ele escreveu na súmula do jogo, vai se fuder, tomar no cu. Que ele que foi insultado e tem como testemunho o treinador do time que escutou. Ele diz que preza pela verdade, e é essa declaração, em síntese. E a defesa fala tanto do atleta quanto do médico. Ele pede um pedido subsidiário à conversão da pena em simples advertência. Ele deixa claro que o pedido principal é a procedência, tendo em vista que não houve o narrado na súmula. Traz também uma decisão, uma carta de alvará de um procedimento comum cível da nomeação de administrador provisório, que o senhor Mário César é o administrador provisório do clube. É o atos constitutivos. Em seguida também, junto o relato do treinador, que diz que o médico, o Dr. Juan, foi questionar ao quarto árbitro por que da não punição do atleta, sendo que o mesmo deu uma entrada violenta no atleta, causando um corte profundo no joelho. Neste momento, na minha frente, o árbitro, de forma arrogante e autoritária, disse ao médico, né? Você vai ser expulso, vai tomar no cu. Ao qual o doutor respondeu a um insulto. Na sequência, o árbitro principal veio e expulsou o médico, pedindo para que o mesmo saísse do campo de jogo. É isso, presidente. Palavra, Procuradoria. Pessoal, peculiar. Tudo foi escrito. Tudo próprio. Real. Amor. É com relação à primeira pessoa, né? Ele pegou, pode falar sobre isso que aqui na conversão, e foi para utilizar de processos infelizmente da prova de vida, porque ele vira a cidade do postura, não tem essa muito pede, não tem mais ou menos, acho que não tem provas, parece que é específico, parece que essa é uma medida assim, suficiente para que pudesse tirar os com relação ao mercado, primeiro destacar, né, a função dele, médico, foi lá para ele ao árbitro para fazer uma reclamação do lance anterior, uma técnica de trabalho de porque o menino está mais teórico, o papel, fazendo que o árbitro deveria ter aplicado o mesmo critério, talvez, não. Mas que tem todas as documentações, né, a Procuradoria ressalta que
específico, né? Para que possa ser realizado, questionar o ato das pessoas que ganham, não cabe a ele médico fazer. Esse é o primeiro destaque. Segundo, o depoimento do treinador, bandido, tem médico, claramente, né? Trabalho para que ele seja menos gravosa. E não havendo possibilidade de outra prova, seria interessante que o Estado, inclusive, ter determinado parte, ou de alguém que tivesse ter ouvido, né, as primeiras situações de explicação pelo denunciar, seu dependente pelo treinador, né, obviamente também vai se valer da federação. Enfim, obviamente, os auditores devem e farão depois analisar, para a pessoa leva, ele foi atendido também, né, ele assume que respondeu ao árbitro na medida, então isso me parece bem caracterizado no versículo 8, no sentido segunda, para a pessoa admite essa situação, mas obviamente que deve ser superado. Vale a pena aplicar daí. Então, da federação, feita isso pela frente, da federação de Obrigada, doutor. Doutor Rafael vai fazer a defesa dos dois? Dos dois, né? Então, com a palavra a doutora Alessandra, para o voto. Obrigada, presidente. Quanto ao atleta, acho que a súmula lá atrás, acho que está bem caracterizada, não tem prova contrária, então eu entendo pela suspensão convertida em advertência, tendo em vista a primariedade do atleta, presidente. Quanto ao senhor Juan Carlos, acho que a declaração ela pode ser utilizada como uma prova unilateral, né? Mas aqui ambos confessam o que aconteceu. Então não há maiores discussões em relação a isso. Motivo pelo qual eu entendo pela suspensão em uma partida. Deixe de converter em advertência, porque, muito embora seja primário, eu acredito que o médico também tenha que ter a postura dele, não poderia se dirigir diretamente ao árbitro, então é por isso que eu entendo pela uma partida, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Vou pedir vênia à doutora Alessandra. Com relação ao atleta Rian, eu vou votar pela desclassificação por artigo 250, que eu acho que ele é um pouco menos severo, porque a descrição da súmula é insuficiente, ao meu ver, para o 254. Não fala nem onde foi atingido, se teve atendimento, não teve. Então, eu acho insuficiente para caracterizar a jogada violenta. 250, portanto, com advertência. Com relação ao Juan Carlos, eu voto também a aplicação da pena de advertência, considerando que não houve maiores desdobramentos e levando em consideração o que foi dito, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor João? Presidente, eu acompanho a divergência com relação ao Rian na desclassificação e mantendo a conversão em advertência, mas acompanho a relatoria com relação ao médico. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Em relação ao Rian, eu voto com 250, como eu acompanho a advertência, mas eu mantenho uma partida. Ele tomou cartão vermelho, naturalmente, ainda que ele seja primário, também não teve nenhum esclarecimento a mais aqui, eu vou me valer da súmula. E em relação ao senhor Juan, que é o médico, eu voto pelo 258, só não consegui ouvir, foi uma partida que a divergência e a relatora votaram? No 200 foi votar igual no 258, né? Obrigada, acompanha a relatora, uma partida. Obrigada, doutora. Com relação ao Juan Carlos, eu acompanho a relatora também. Acompanho a relatora. Então, fica suspenso por uma partida o médico Juan Carlos Campos de Gadilho. E com relação ao Rian de Souza Rodrigues, eu acompanho peço bem a relatora, acompanho a divergência, mas eu mantenho a suspensão em uma partida. Então, vai ficar por maioria o atleta Rian de Souza Rodrigues, suspenso por uma partida, convertida em advertência, por maioria. Não,
com a desclassificação do artigo 250. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 145/2024, denunciados a agremiação Fernando Antônio da Silva Júnior e agremiação Taubaté, por infrações praticadas durante a partida Esporte Clube Taubaté versus Associação Desportiva Velo Clube, Rio Clarense, Campeonato Paulista Série A2, relator Dr. João Felipe, com a palavra para o relator, por favor. Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia Fernando Antônio da Silva Júnior, porque, segundo o relato do árbitro, ele teria puxado a camisa do seu adversário de número 10, Sr. Felipe Barreto de Souza, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. A prova de vídeo, no lance aos 38 minutos e 35 segundos de partida. Com isso, a denúncia imputa no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Também há denúncia da agremiação no artigo 206 do CBJD, pelo motivo relatado em súmula, dos acréscimos devido ao atendimento médico dos atletas lesionados, substituições, informa que houve atraso de 2 minutos no reinício da partida, devido ao atraso da equipe mandante. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Tem vídeo? 38 e 35. Isso. Perfeito? Perfeito? Então, com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. De forma bem objetiva, com relação ao atleta Fernando, a própria prova de vídeo demonstra, né, que ele era, nesse lance, o atleta adversário deu um tapa na frente, sairia. Possivelmente, né, havia um atleta um pouquinho mais atrás dele, mas a depender da velocidade que o atleta atingido empreenderia no lance, ele sairia de frente para o goleiro, e aí o denunciado o puxou pela camisa. Um lance simples de jogo, por isso, inclusive, que a Procuradoria havia mencionado com o doutor Rafael que não faria oposição quanto à aplicação do entendimento dessa outra comissão. Então, mantenho o 250 e aguardo apenas o entendimento da comissão. E com relação ao 206, também, da mesma maneira, o entendimento da comissão. Obrigada, doutor. Com a palavra, a defesa. Presidente, eu vou ratificar os termos apresentados pela Procuradoria. Não viu o lance de jogo, não foi uma falta que não teve gravidade, não teve atendimento médico, não teve jogada violenta. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima convertida a advertência. Em relação à agremiação, a aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João, para a procedura do voto, por favor. Presidente, com relação ao atleta Fernando Antônio, entendo não era uma tão clara, apesar de que ele ia de forma vertical em direção ao gol, por isso eu entendo que a suspensão de uma partida. Com relação à agremiação, eu acredito que não tenha reincidência, pelo menos não consta aqui. Então, seriam 2 minutos de atraso, 350, então R$700 de multa. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanhar, presidente.
Obrigada, doutor. Como vota o doutor Manuel? Eu não vou pedir bem só com relação ao Fernando Antônio, Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Obrigada, doutora. Eu vou pedir vênia relatora, eu acompanho o voto divergente com relação ao Fernando Antônio da Silva. Então, a doutora Alessandra voltou com o relator? Então, vai ficar por maioria, suspenso por uma partida, o atleta Fernando Antônio da Silva Júnior. E a agremiação Taubaté, eu acompanho o relator, então fica aplicada a pena pecuniária por unanimidade, pena pecuniária de R$ 700. É primário, né? Julgamento finalizado, vamos dar início ao julgamento do último processo da pauta, 170/2024, denunciada a agremiação de Juventus, por suposta infração praticada durante a partida Clube Atlético Juventus versus Clube Noroeste, Campeonato Paulista Série A2. Relator, doutor João Felipe, com a palavra para relatório, por favor. A Procuradoria denuncia o Clube Juventus pelo artigo 213, inciso 3, em razão da seguinte ocorrência relatada em súmula. Arremesso de copos de água no campo de jogo por torcedores da agremiação denunciada em direção ao banco de reservas da agremiação adversária. O que aconteceu aos 94 minutos de partida durante a comemoração do gol da equipe mandante. Com isso, a Procuradoria requer a condenação, não há documentos, nada mais essencial, além do relato. Esse é o relato, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. A situação tem sido recorrente, né, nesse ano de 2024, 213, arremesso de objeto. A Procuradoria se vale da presunção de veracidade da súmula e destaca que há uma reincidência, algumas reincidências, dentre elas uma específica da agremiação. Então, aguardo condenação, tecidos esses comentários. Obrigada, doutor. Com a palavra a defesa, doutor Rafael, por favor. Presidente, eu vou ressaltar que não há relato aí que houve acerto, né? Não acertou em ninguém o seu objeto arremessado, então não causou nenhum dano, não feriu ninguém. Que seja levado, vou requerer então para que seja levado no momento da dosimetria da pena esses fatos. Eu pleito a aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor João, para proferir o voto, por favor. Presidente, a Procuradoria falou em reincidência, porém, como eu não vi nos autos... Tem? Tá aí. A pena mínima, presidente, eu vou votar. Na verdade, eu vou votar em R$ 350. 350. Isso. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou acompanhar, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Manuel? Obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Também vou acompanhar, não vejo nada assim tão grave, um copo d'água, um gelinho. Eu também acompanho o relator, então fica aplicada a pena pecuniária de R$ 350.
da agremiação do Juventus, Clube Atlético Juventus, por unanimidade. Então, o julgamento finalizado. Terminamos, então, a pauta. Então, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada. Boa tarde a todos.